Bom dia, nono ano. Tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Tudo tranquilo, pessoas? Assistiram a última aula, pegaram o PowerPoint de raiz quadrada? Conseguiram entender os exemplos? Deixei algumas atividades para vocês, espero que vocês tenham conseguido resolvê-las. E depois eu mandei também um vídeo com uma correção. Esse vídeo estava lá na minha super parede vermelha, fiz uma aula gravada. E espero que vocês tenham assistido a correção depois de ter feito os deveres, né? Esse é o objetivo, que vocês consigam fazer e depois a correção vem para tirar possíveis dúvidas. Então, o que vai acontecer agora, gente? A gente vai continuar. Não sei se vocês perceberam, mas lá na página 28 eu pulei a questão 52, porque ela falava de equação do tipo x ao quadrado. Então, a gente vai continuar a partir daqui. Então, o que é equação? Vamos lembrar um pouquinho. Relembrando a equação. Então, chamamos de equação toda sentença matemática que possui incógnita e igualdade. O que é incógnita? Incógnita é um número desconhecido. Tem um número desconhecido, eu não sei quanto ele vale, mas tem um igual. Se tem um igual a alguma coisa, eu consigo descobrir esse número. Então, vocês aprenderam lá no 7º ano equações desse tipo aqui, ó. X mais 3 igual a 10. O que isso quer dizer? Um número somado com 3 dá 10. Que número que soma com 3 e dá 10? Beleza? Moleza. Passo 3 para o lado negativo. Ah, é o 7. Não preciso nem pensar muito. Outro exemplo. 2x menos 4 igual a 12. Isso está querendo dizer o dobro de um número tira 4 da 12. Como é que a gente resolvia isso lá no 7º ano? A gente isolava o x. Então, isolando o x, deixando ele sozinho, primeiro o menos 4 vai para o segundo membro como mais 4. Então, vai ficar 12 mais 4. Fica 2x igual a 16. Esse 2 grudadinho com o x está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. Então, ele vai fazer 16 dividido por 2, x igual a 8. Pronto, achei o valor desconhecido. Esse tipo de equação vocês tiveram lá no 7º ano, ok? Agora eu vou falar um pouquinho dessa equação aqui, ó, x² igual a. Isso é um tipo de equação de segundo grau. É a mais simples que tem. Depois, claro que a gente vai ter um capítulo inteiro só falando de equação de segundo grau. Essa é a mais simples. Por que eu vou falar dela? Porque tem a ver com raiz quadrada. Então, dá uma olhadinha. Lá na página 26, página 27, vai estar explicando a equação x² igual a A. Se você está sem o livro, pausa agora o vídeo, vai lá, pega teu livro para você acompanhar. Eu coloquei aqui a figura que está lá. Diz assim: vamos pensar qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 1600. O que a menina fala? É mais fácil chamar esse número de x e resolver a equação. Então, fica fácil se eu igualo isso e crio isso uma equação. Como, Andréia? Vamos lá. Eu faço assim, x² igual a 1600. Então, esse x está representando um número, o número que é ao quadrado da 1600. É assim que eu leio esse tipo de equação. Qual número que é ao quadrado da 1600? Tem duas soluções, né? Ela vai ter duas respostas a esse tipo de equação, porque ela é de segundo grau. Aquele 2 em cima do x está indicando a equação do segundo grau. Então, x é igual a 40, esse número pode ser 40, porque 40 ao quadrado dá 1600, ou o x pode ser menos 40, porque menos 40 ao quadrado também dá 1600. Então, matematicamente, isso fica mais ou menos assim. O número positivo, 40, é chamado da raiz quadrada de 1600. Se eu fosse fazer só a raiz quadrada, ia dar só 40. Mas, como tinha uma igualdade, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, x² igual a 1600. Eu indico usando o x, usando a igualdade. A partir do momento que eu fiz isso, virou uma equação. E eu represento assim, aquele quadrado que está em cima do x, ele passa para o outro lado com a operação inversa. Quando é mais, faça menos. Quando é menos, faça mais. Está multiplicando, vai dividindo, vai multiplicando. E quando tem uma potência? Potência vai na forma de raiz.
Se tá ao quadrado, vai como raiz quadrada. Por que que eu coloquei essa opção aqui, ó? Esse negocinho aqui, esse mais ou menos. Por causa disso que eu falei aqui. Que ó, x, o 40 ao quadrado dá 1.600, mas o menos 40 também dá. Detalhe, eu só coloco esse mais ou menos quando eu tenho uma equação, quando eu tenho uma igualdade aqui. Então, x quadrado igual a 1.600, tem essa igualdade, então eu sei que pode ser ou o 1.600, ou 40 ou menos 40. Então, por isso que a gente fica com duas soluções. Dá mais uma olhadinha nesses exemplos aqui, ó. Aqui eu estou colocando assim, deixa eu só pegar meu laser, x quadrado igual a 25. Como que eu tenho que interpretar isso? Eu tenho que interpretar assim, que número que é ao quadrado dá 25? Pensou aí? 5. Ah, 5 ao quadrado dá 25. Epa, mais ou menos 5. O menos 5 também ao quadrado dá 25. Então, eu vou dizer assim, x é igual mais ou menos raiz de 25. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse quadrado e passei para o outro lado como se fosse uma raiz. Coloquei o mais ou menos, porque pode ser tanto o mais 5, como pode ser o menos 5. Então, ficou ali mais ou menos 5. Beleza? É bem simples, tá, gente? Vou dar mais um exemplo. Aqui está dizendo assim, ó, x quadrado igual a 81. Então, isso é uma equação. Tem uma incógnita, que é o x. Tem uma igualdade, que é o 81. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse quadrado e vou jogar para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, ele vai com a operação inversa. A operação inversa é uma raiz quadrada. Como pode ter duas opções, como ele pode ser positivo ou negativo, isso fica assim, ó. X quadrado igual a mais ou menos raiz de 81. Então, esse mais ou menos eu só posso colocar quando tem equação. Beleza? Ah, se dá mais ou menos raiz de 81, a resposta vai ser mais ou menos 9, porque raiz de 81 é 9. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 9 ao quadrado dá 81, menos 9 ao quadrado também dá 81. Eu só tenho duas respostas quando tem equação, quando tem o x quadrado ali, beleza? Então, agora pensa um pouco. O que vai acontecer se tiver assim, x quadrado igual a menos 4? Ah, André, a gente vai pegar o quadrado, vai jogar como uma raiz. Detalhe, qual número que ao quadrado fica negativo? Se o expoente é 2, nenhum número ao quadrado fica negativo. Se for 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 ao quadrado dá 4. Se for menos 2, o menos com menos vira mais. Não tem nenhum número que ao quadrado dá menos 4. Daí o que acontece? O que eu faço então, gente? Não tem solução. Quando acontece isso, qual número que elevado ao quadrado é igual a menos 4? Não existe. Então, não existe nos reais. Logo, essa equação não tem solução. Beleza? Então, eu digo que para A negativo, não tem solução. Tá? Passinho adiante. De modo geral, eu vou ter isso aqui. Se o A é positivo, eu tenho x quadrado igual ao A. Então, se o A for positivo, se ele for positivo, aqui, ó, quem que é esse A? Qualquer número, tá? E detalhe, não precisa nem ser uma raiz exata. Pode ser uma raiz que não seja exata, tipo raiz de 2. Fica lá, raiz de 2, não dá para resolver porque ela não é exata. Então, quando esse número é positivo, a gente pega esse quadradinho, joga para o outro lado no formato de raiz e coloca mais ou menos raiz de A, tá? Quando ele é positivo, porque só existe raiz quadrada de número positivo, beleza? Ah, e daí? Como é que fica isso? Vamos ver, só lembrando. Vai ficar lá, x quadrado igual a 49. O que eu vou fazer? Vou pegar o quadrado, jogar como uma raiz, lembrando de colocar mais ou menos.
Qual que é a raiz de 49? Beleza, 7. Então, isso aqui vai ficar x igual a mais ou menos 7. Tem 2 resultados. Perfeito? Tá. E o que acontece se o A é negativo? Então, quando eu tenho lá que o A é negativo, se esse número que tiver aqui for um número negativo, aí eu vou dizer que essa equação não tem solução. Por quê? Eu pego esse quadrado, jogo como uma raiz, não tem raiz de número negativo. Como não tem raiz de número negativo, eu digo que não tem solução nos reais. Beleza? Mas o que eu tenho que ter atenção? Que se eu tiver numa expressão numérica, raiz quadrada de 49, 7, só 7. Por que não é mais ou menos 7? Porque não tem o igual, não tem o x quadrado ali. Ah, tô lá no meio de uma expressão numérica. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Não tem mais ou menos 5 porque não tem igualdade. Qual é a raiz de 169? Apenas 13. Ou seja, raiz de número positivo, eu estou insistindo muito nisso. Raiz de número positivo, número positivo. Positivo dá positivo, positivo dá positivo. Aqui deu mais ou menos porque era equação, tinha igualdade. E não tem raiz de número negativo. Então, por que aqui não tem solução? Porque quando eu passo raiz, não vai existir raiz de menos 49. Beleza, gente? Vamos dar lá mais uma olhadinha, então, no que eu preparei agora. Então, raiz quadrada de número positivo é número positivo. Agora é sua vez. Você vai pegar teu livro e vai resolver a questão 52 da página 28. Depois que você terminar isso, dá uma conferidinha lá atrás do livro, ver se você acertou, tá? Terminou, fez a página 52, eu já vou mandar um outro PowerPoint para vocês, onde eu já vou começar a explicar sobre a raiz cúbica, a raiz enésima. Na verdade, lá no vídeo da correção dos deveres, eu falei que eu ia começar com raiz cúbica, mas eu resolvi dar uma mudadinha nessa ordem. Eu resolvi explicar essa equação x² igual a A para vocês, né? Para a gente finalizar essa página, da página 28, eu termino essa questão, essa que era bem importante. E agora, então, a gente fez a questão, respondeu esse exercício, conferiu o gabarito atrás do livro. Aí, então, vai pegar o próximo PowerPoint, que fala, então, sobre a raiz cúbica, raiz quarta, raiz de um modo geral, beleza? Gente, o que não tiver entendido, você vai voltar nesse PowerPoint, vai voltar na minha explicação, vai assistir de novo, tá? Ó, beijo, fica com Deus e bora estudar, gente. O que a gente tem que lembrar? Tem fazenda no final do ano, tem passeio. Ah, mas eu não vou no passeio. Tem formatura, você quer passar de ano. Então não dá para parar não, beleza? A gente se encontra, tá? Faz aí tudo bem direitinho. Beijão.